Mas ele tava estupidinho na coletiva lá. Tava mesmo. Bom, Cédric Soares, dúvida, tá? Para o compromisso contra a LDU. Ele teve o famoso piriri, tá? Ele teve lá a virose dele lá no confronto de ida contra a LDU. Ele teve essa virose. E só passar pelos comentários antes. O Paulo Barreto fala: Alex, você gosta de ver ele cruzando? Lá ele. O Diego falou: o Mike tá no elenco ainda? Tá, mas agora, meu irmão, pro Mike ter rodagem vai ser difícil. Vai ser complicado. O Rodrigo falou: Alex, Enzo cruza bem, kkk. O Walter falou: tem que pôr o Dineno para não deixar os zagueiros dele armar o jogo. Mas o Dineno também para pressionar lá na frente a saída de bola também, minha nossa. O Mauro Sérgio elogiou sua escalação, viu, Willis Teixeira? Ele gostou, sabe de tudo, garoto. Agora voltando a falar do Cédric Soares, o nosso português, segundo Edu Barros, o nosso comedor de bacalhau, o nosso grande Cédric Soares. Ele teve a virose, né, que ele pegou lá no confronto de ida contra a LDU. E aí, virose, eu comentei com vocês, né? Pode ser virose de 2, 3 dias e tá tudo certo, vamos que vamos. Ou pode ser uma virose mais complexa, mais complicada, de você perder uma semana. E uma semana você perdeu contra a LDU. Aí o que acontece? O Cédric, ele ficou de fora de todos os treinamentos, tá? Na semana depois ali do jogo contra a LDU, ele não treinou sexta porque ele viajou. Quem viajou não treinou. E aí no sábado, no único treino, ele não fez parte. Na segunda-feira, ele também não treinou. Aí hoje, terça-feira, 2 dias antes da partida, ele foi programado, só que ele fez um trabalho com uma carga reduzida. E aí, quarta-feira vai ser o último treino, o derradeiro treino, para ele realmente ver se vai ter condições de jogo. Conversei com várias pessoas e todas falaram: cara, não dá para cravar nada ainda. Porque amanhã é o grande treino, amanhã é o treino derradeiro, você sabe que sempre o último treino que vai definir as paradas. Só que eu, Alex, eu acredito, tá? E espero que você já jogou com o Cédric Soares meia boca no confronto de ida. Você viu que ele foi mal e errou no primeiro gol, que ele não cobriu a entrada do Ramires, que entrou sozinho lá para fazer o gol. Só tem mais um treino, que talvez nesse treino ele pode jogar, treinar sem qualquer tipo de restrição. Talvez. E aí você vai arriscar o Cédric mais ou menos meia bomba, sendo que você tem o Mailton aí, que é mais ofensivo, e que, cara, o Mailton pode não ter jogado bem contra o Santos, mas o moleque sabe a chance que ele vai ter de jogar uma Copa Libertadores da América e já mostrou qualidade. Inclusive na ida contra a LDU ele foi bem. Então, eu acredito, é o meu feeling que, por todas essas situações, eu acho que o Mailton vai acabar começando jogando a partida. Não descarto o Cédric, por exemplo, ir para o banco, tá? Mas, assim, para mim é um feeling e acho que seria um erro o Cédric começar um jogo, sendo que no penúltimo treino o cara ainda treinou com carga reduzida. É a mesma coisa do Lucas começar jogando quinta-feira. Para mim é um erro. Mesmo o Lucas Moura sendo o craque que é. E a gente tá falando do Cédric Soares. Então eu acho que é meu feeling, tá? Eu acho que o Mailton vai acabar começando. E outra coisa, tá? Não descartem a possibilidade do Luiz Gustavo aparecer no banco quinta-feira. Tá? Eu acho difícil, mas não descartem a possibilidade do Luiz Gustavo ficar também no banco na quinta-feira. Enfim, Lídio Teixeira, o que você acha disso tudo? Você acha que você iria de Mailton? Você acha que dá para esperar o Cédric ou não? Só passar pelos comentários antes. O Dani Zen falou: Cédricão caganeira nas alturas, altitude de Quito. O Paulo Barreto falou que comeu uma rabanada estragada. O Diegão tá se divertindo nos comentários. O Rodrigo Henrique falou que o Elite agora tá feliz de falar do Cédric. O Paulo Barreto falou que ele ama falar do Cédric, falando do Ilídio.
O Pedro Henry, lembrando que o Cedric pode ser importante numa disputa de pênaltis. O Mailton também é cobrador de pênaltis, tá? O Mailton, ele é cobrador de bolas paradas, tanto de falta, de escanteio, de pênalti. O Diego Oliveira fala que o Cedric é o novo Cafu. O Danizen, carga reduzida, porque se fosse uma carga alta, afrouxava. Rapaz, difícil. O Cedric por si só é um erro, e o Danizen lamenta que o vovô Gustavo não. Enfim, Lídio Teixeira, o que você acha aí dessa situação, dessa parada de Cedric Soares? Você iria com o Cedric mais ou menos ali? Ou você acha que realmente é Mailton, vambora, bota aí o uniforme, que é o jogo da sua vida, bora jogar? Não, o Cedric inteiro ele já é mais ou menos. Se ele jogar mais ou menos, ele vai jogar o quê? Um quarto. Então, se for, né, nesse sentido de entrar mais ou menos, é melhor nem colocar. Foi aquilo que eu falei lá do jogo do Equador. Já que ele não estava bem, já não era nem para ele ter entrado jogando, porque nem que ele colocasse o Ferrarese na lateral, vai que, vamos supor, não confio no Mailton, acabou de chegar, não fiz ainda os testes necessários, tá, beleza. Colocasse o Ferrarese na lateral direita, agora ele não podia fazer, colocar o Cedric Soares ali do jeito que ele colocou, ele já não é lá grande coisa, ainda jogando aí na meia boca, piorou a situação. Agora, o Mailton, se o Cedric não jogar, acredito que o Mailton tem boa possibilidade sim de ser o titular, né? Porque eu acho que ele não vai improvisar o Ferrarese. O Mike esquece, ele não vai colocar o Mike. Se ele não coloca o Mike num jogo mais simples, eu acho que nesse jogo mais complicado ele não vai colocar o Mike também não. Então acho que tá entre o Cedric e o Mailton. O Cedric só não vai jogar se ele estiver muito mal. Com relação ao Cedric, é aquela coisa, quem tinha Igor Vinícius no time, tem que entender, o Cedric ele é melhor do que o Igor Vinícius, não que isso seja referência, porque né, o Igor Vinícius é péssimo. Então o que acontece? O Cedric ele não estava jogando mal nas últimas partidas, tirando essa do Equador, o Cedric havia melhorado e tal, acho que aquele pênalti que ele bateu e converteu na eliminação do Atlético Nacional, quando o São Paulo passou, acho que aquilo também já deu mais confiança para ele não estava mal, jogando mal. Só que assim, ele não é um lateral que faz ultrapassagem, chega na linha de fundo para fazer cruzamento, ele é um lateral que se concentra mais ali naquela parte defensiva e no passe, né? Aquilo que o Alexandre falou. Se ele não consegue fazer esse tipo de coisa, se ele não conseguir fazer o mínimo que ele consegue fazer, é melhor tentar o Mailton mesmo, porque o Mailton bate bem na bola, pelo menos. Aí no escanteio ele pode levar perigo, numa falta lateral ali ele pode colocar uma bola bem ali na cabeça de algum jogador do São Paulo. O São Paulo vai jogar também com os zagueiros são altos. Então, assim, se for para jogar meia boca, o Lucas tudo bem, que o Lucas ele é diferente, o Lucas ele é muito bom. Então, meia boca ele ainda é melhor que muita gente. Entendeu? É diferente, é um outro esquema. Aí vale correr o risco em 15 minutos, que é o que ele vai aguentar jogar. 15, 20 minutos, que é o que ele vai aguentar jogar. O Oscar, ele não estava mal, mas o problema do Oscar é que também está muito tempo sem jogar, né? Mas ele também é um jogador melhor do que os que a gente tem lá. O Rodriguinho, eu acho que está jogando bem, está evoluindo. Eu jogaria com o Rodriguinho, tá? Se fosse eu. Eu tô só falando que eu acho que o Oscar vai jogar, porque é um feeling que eu não sei. Tô achando que o Oscar vai entrar jogando. Mas o Rodriguinho, tirando esse jogo contra o Santos, também estava jogando bem. Vamos ver o que o Crespão da Massa vai preparar aí. Bom, assim, tem algumas coisas em relação ao Cedric. Como o Ilídio falou, ele não vinha jogando mal, tá? A gente precisa também, né, trazer críticas corretas. A gente não pode esperar do Cedric um cicinho da vida. Mas dentro do que o Cedric pode entregar, ele vinha jogando bem. Ele jogou mal contra a LDU, mas tem esse agravante dele ter o probleminha da virose e o probleminha estomacal. Então, assim, o Cedric vinha bem. E contra o Atlético Nacional, ele foi uma das melhores partidas dele e ele manteve um bom nível. O Cedric é um lateral que vai fazer no máximo um jogo nota 7. E ele é nota 5. A régua dele é nota 5. Ele teve um período ali que ele estava muito, muito, muito mal. Ele recuperou e estava ok. Então aí eu entenderia, tá? Se o Crespo falasse, não, o Cedric é meu cara de confiança, ele vai pro jogo. Eu entenderia, de verdade. Só que, mesmo eu acreditando que por característica o Mailton tinha que ser titular por opção. Só que, como o Cedric é um lateral nota 5-6, ele não é fora de série,
Se ele não tá 100%, para mim ele não tem que ir pro jogo. Isso eu falo se fosse o Cedric, isso eu falo se fosse o Alan Franco, isso eu falo se fosse o Enzo Dias, isso eu falo se fosse o Bobadilha. E olha que eu gosto muito do Bobadilha. Só que eu tô falando que são jogadores que não vão, assim, fazer uma diferença muito grande. Se o Lucas ou o Oscar, ou o próprio Luciano, tivesse o mesmo problema do Cedric, beleza. Eu entenderia você ir com os caras mais ou menos, porque são os caras que vão te decidir. Agora, como é um Cedric que é um operário, que é um cara que dá para substituir, se ele não tá 100%, meu irmão, então não vai pro jogo. Fica no banco, o Mailton tá aí voando fisicamente, bota o cara e o Cedric vai fazer a parte dele lá internamente, que ele é um dos líderes desse grupo. Então, eu também não iria com o Cedric Soares para essa partida.